Seja muito bem-vindo ao canal Palavra de Vida. Eu quero convidar você a ser um instrumento do Senhor, a aprender mais de Deus. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o casamento cristão. O casamento cristão é algo maravilhoso, é algo que Deus quer tratar na minha vida, na tua vida. E eu tenho certeza que Deus vai nos ensinar muito através desse vídeo. Fica comigo. Se você já está inscrito no canal, maravilha, mas se ainda não está inscrito, se inscreve no canal, aperta o sininho e compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês: ninguém é obrigado a casar. Você não é obrigado a casar, eu não sou obrigada a casar, e isso é uma escolha de cada um. Porque se você está solteiro, você pode cuidar das coisas de Deus. Se você está solteiro, você pode cuidar das coisas do Senhor com mais afinco. E agora, se você está casado, o que acontece? Você prioriza o seu cônjuge. Não é que você não vai ser servo do Senhor, não é que você não vai cuidar das coisas de Deus, não, mas é que depois do Senhor, você tem que cuidar do seu esposo, da sua esposa, e depois você cuida das atividades, obrigações da igreja, obrigações eclesiásticas. Depois, sua primeira obrigação depois do Senhor, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, é cuidar do seu marido, cuidar da sua esposa. Então Paulo, em 1 Coríntios 7:8, ele mesmo diz que aos solteiros e às viúvas, se puder, permaneçam do jeito que estão, porque é bom cuidar das coisas de Deus, é bom cuidar das coisas do Senhor, né? Paulo, ele quer que as pessoas fiquem livres dessa preocupação do lar, de agradar o outro, porque quem está casado tem que agradar o seu cônjuge. Quem está casado não vive só para si, quem está casado vive também para agradar o outro, para cuidar do outro. Você tem uma pessoa para cuidar. Você, esposo, cuide da sua esposa. Você, esposa, cuide do seu marido. Cuide cada um do outro. Se eu me preocupo com o outro e ele se preocupa comigo, então nós temos uma união, nós vivemos verdadeiramente uma só carne. Mas se você não quer viver assim, Alessandra, eu não quero agradar o outro, não tem problema, fique solteiro e cuide das coisas do Senhor. É uma escolha sua. Essa é a escolha que você tem que tomar inicialmente. Se você está solteiro, cuida das coisas de Deus. Se você está casado, você primeiro tem que se preocupar em agradar o seu esposo, em cuidar do seu lar. Você tem que cuidar do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa. Cuide dessa pessoa. Mas você, solteiro, se você, apesar de querer agradar a Deus, não consegue se dominar, vive abrasado, então case. Porque tem gente que quer viver solteiro, mas quer viver solteiro sem um parceiro fixo, quer viver solteiro, mas estando com uma pessoa ali, outra pessoa aqui, quer viver sem compromisso. Você, solteiro, que quer viver sem compromisso, aí é errado. Então tem que firmar um compromisso com Deus, dizer: Senhor, se eu quero estar solteiro, eu quero te agradar. E não vai agradar a Deus você estando aqui, acolá, vivendo sem compromisso com as pessoas. Isso também não agrada ao Senhor. É melhor casar do que arder em desejos. 1 Coríntios 7:9. Ele, porém, respondendo, disse: ele quem? Jesus. Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à mulher, e os dois serão uma só carne. A primeira coisa que a gente tem que entender do casamento cristão é que primeiro você deixa o lar que estava com o seu pai, com a sua mãe, e vai se unir com a sua esposa. O homem, ele tem que tomar essa decisão de cortar esse cordão umbilical, de cortar essa dependência financeira com os pais. Nós precisamos estar firmes com o Senhor e agora se unir a uma pessoa, que é o cônjuge. Precisamos unir ao cônjuge, precisamos viver essa uma só carne e não deixar o pai, a mãe interferir nessa união. Muitos casamentos terminam porque pai, porque mãe, porque sogro, porque sogra estão interferindo nessa união, homem e mulher. E isso não é bom. O homem vai deixar pai,
mãe e vai se unir à sua mulher. Isso muitos solteiros não querem. Muitos solteiros querem viver sem compromisso, querem fornicar, querem manter relações sexuais, mas não querem viver realmente como uma só carne. Uma só carne não é só uma união física, é uma união de pensamento, é uma união de propósito, é uma comunhão entre homem e mulher, que os dois estão caminhando juntos para um propósito, para servir ao Senhor, para servir no reino, para serem úteis na obra do Senhor. Nós devemos querer crescer juntos, marido e mulher, juntos em um só propósito. Precisamos viver em um só propósito com o nosso marido, porque se não vivemos dessa forma, se não vivemos como uma só carne, nós estamos distantes do propósito de Deus. Uma só carne é uma só carne em tudo, é comunhão em tudo. Assim, não são mais dois, mas uma só carne, e o que Deus ajuntou não separe o homem. Isso a sociedade ela tem colocado na nossa cabeça o tempo todo. Ah, não deu certo, separa. Ah, não tá feliz, separa. Ah, deu algum problema, separa. O tempo todo deu problema, não tá dando certo, separa. Mas não é isso que a palavra de Deus fala pra gente. Claro que eu não estou falando daquele extremo, daquelas pessoas que estão ameaçadas de morte, de pessoas que estão sendo espancadas pelo esposo, que estão vivendo em risco de vida. Não estou falando dessas pessoas, isso é um extremo. Mas a maioria das pessoas que se divorciam por motivos fúteis, se divorciam porque acham que merecem uma vida mais alegre, que coloca a fonte da sua alegria no outro, quando na verdade a fonte da nossa alegria é o Senhor. A fonte da nossa alegria de hoje não é o nosso marido, não é o nosso cônjuge, é Deus. Deus é a fonte da nossa alegria. Se nós estamos tristes hoje, nós não precisamos cobrar do outro felicidade, sim buscar em Deus essa alegria, buscar em Deus essa felicidade. Então, não podemos casar já pensando no propósito, se der errado eu me separo. Não é assim, não pode ser assim. O casamento cristão não pode ter essa base. Aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor está ordenando que a mulher não se separe do marido, e se ela se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie, e que o marido também não é só para a mulher, o marido também não se divorcie da esposa. Então nem o homem nem a mulher podem estar com a mentalidade de eu vou me separar se não está dando certo. Não é tentar, continuar tentando. Isso a gente aprende desde o relacionamento com a nossa casa, desde quando nós nascemos. Se você tem um pai, uma mãe, você sabe que se você está chateado com seu pai, com a sua mãe, você não vai dizer, ele não é mais meu pai, não é mais minha mãe. Não, você tenta dar certo, porque vai ser seu pai, vai ser sua mãe, o laço continua. Mesma coisa, marido e mulher. Se não está dando certo, continua, persevera, tenta para que vocês possam entrar num consenso, entrar em união, viver como uma só carne, que esse foi o propósito. Agora, o que é mais importante do casamento, estar apaixonado não é a única razão para permanecer casado. Claro, se você casou, provavelmente você estava apaixonado, mas isso é apenas o ponto de partida, porque casamento tem muitos altos e baixos, tem problemas sim, tem muitos momentos felizes, mas tem problema. Então, às vezes, diante de algum problema, você pode pensar, eu não estou mais apaixonado, mas isso não é o motivo da separação, porque paixão é uma emoção. Assim como você pode estar apaixonado hoje, amanhã pode não estar. Isso é um sentimento muito volátil. Você pode estar hoje assim, amanhã assado. E isso não pode governar a sua decisão de algo tão sério que você tomou na sua vida. Se você decidiu casar, não seja movido à emoção. Não seja movido por sentimento. Tudo bem, você casou porque estava apaixonado, mas não é a paixão que vai segurar o seu casamento por 10, 20, 30 anos. É a sua decisão e o seu temor a Deus. Os sentimentos são instáveis. Hoje você pode estar bem, amanhã pode não estar. Hoje você está bem com seu marido, amanhã pode estar brigada. Então, isso é muito volátil, isso não pode governar a sua decisão. Você não pode usar isso como fundamento para um divórcio.
Amar não é um sentimento, é uma decisão. Quando você decide amar, você vivencia o que está na palavra de Deus, que amor é tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Nós agimos com amor. Se você disser, mas Alessandra, eu não amo mais o meu marido, então haja com amor. Assim como você recebeu o amor do Senhor, ame, independente de você estar sentindo ou não esse amor de volta. O nosso amor não pode ser condicional. Eu não posso amar o outro só se o outro está demonstrando amor. É a atitude. Tome atitudes de amor. Tome atitudes que vão além das tuas emoções, que você possa ser governado pela palavra de Deus e não por sentimentos que hoje podem estar de um jeito e amanhã podem estar de outro. O amor é sereno, é o combustível que permite a promessa que você fez ser cumprida. Você fez uma promessa no altar de amar até que a morte os separasse. Então, se não for um caso desses extremos de risco de vida, se não for uma dessas situações, cumpra a promessa, faça o possível para que a promessa seja cumprida, para que você possa viver e experimentar o melhor dessa terra, que você não possa ser governado por sentimentos que vão e vêm, mas sim que você possa ter como combustível o amor de Deus na tua vida. Você recebe o amor de Deus e transmite esse amor de Deus. A importância da submissão. Esse é um assunto que muitas pessoas não querem, não gostam de ouvir, mas tem que ser falado. Que o homem tem um cabeça assim, e esse cabeça não é a mulher, essa cabeça é Deus. Quem está governando o marido é Deus, e quem está governando a esposa? Ai, é o marido. O marido é o cabeça da mulher, e o cabeça do homem é Deus. Então é importante, quando nós vamos tentar encontrar um cônjuge, que seja um cônjuge temente a Deus, que seja um marido, que seja uma esposa temente a Deus, porque se o marido ele for temente a Deus, ele não está vivendo pela própria vontade, ele está sendo guiado pela vontade de Deus. Então, esposa, fique tranquila, esteja debaixo da missão do esposo, esteja submissa ao esposo, porque ele não está vivendo pela vontade dele, ele está sendo orientado por Deus. Eu sei que parece tão difícil viver isso, especialmente numa sociedade em que diz que a mulher tem que ser empoderada, que a mulher tem que tomar a frente, tem que tomar a rédea. Eu sei que é muito difícil, mas não dá para dois na casa terem a mesma voz, porque tudo bem, vai ter momentos em que você e seu esposo vão concordar ali, mas tem momentos em que vão discordar. E aí, quando discorda, que vontade prevalece? Vai ser a sua? Será que tem que ser a sua? Pela palavra de Deus, quando duas vontades ali estão se contrapondo, quem tem que prevalecer é a vontade do esposo, porque o esposo está sendo orientado por Deus. Não que você não esteja com Deus. Pela palavra de Deus, alguém tem que tomar a rédea, alguém tem que ser o líder, alguém tem que tomar a liderança. E quem tem que tomar a liderança é o seu esposo. Então fique tranquila, submissão é de Deus, submissão permite a união evita divórcios. Tem muitos divórcios que estão acontecendo porque a mulher não quer se submeter, ou então porque o marido não está vivendo em conformidade com a palavra de Deus, ele não está tendo como cabeça Deus. Então vamos refletir sobre isso, para que os casamentos permaneçam. Lute pelo seu casamento, lute pela união, lute pelo amor, lute porque a palavra de Deus, ela nos mostra que quando nós renovamos a mente, nós vivemos uma vontade boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até mais!